Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Tito Logisei. Eu sou Carlos Alberto, pastor e psicólogo, e esse é o nosso canal que a gente reflete junto a palavra de Deus e a gente aprende os princípios valiosos dela e assim a gente coloca em prática para que possamos viver tudo aquilo que Deus sonha para nós, que é uma vida plena, uma vida abundante, uma vida segura no Senhor. É isso que Ele quer para nós. E hoje eu quero falar exatamente sobre situações que você pode passar, que são situações de angústia. Sim, momentos de dificuldade, momentos de tristeza, aquela situação que aperta o seu peito e você fica ali angustiado, triste, abatido, sem esperança, sem expectativa e às vezes não sente vontade de continuar, porque a angústia está muito forte em seu coração. Sim, é possível, conforme o título desse texto, encontrar consolo, desse vídeo, né? Encontrar consolo no momento de angústia. Sabe o que a gente aprende a respeito disso? Com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos 2 Coríntios, eu falo que se eu pudesse trocar o nome dessa carta, eu colocaria assim, como Paulo resolvia os seus problemas na vida. Bem isso, porque cada capítulo ele demonstra exatamente situações que enfrentamos e ele ali demonstra como ele consegue vencer esses momentos difíceis. O apóstolo Paulo nos ensina isso. No primeiro capítulo, ele vai nos ensinar exatamente como encontrou consolo em momentos que ele estava de muita angústia e a gente vai aprender alguns passos do qual a gente também possa fazer, colocar em prática e viver isso. É isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Mas antes, se você está aqui e ainda não está inscrito neste canal, eu vou pedir que você se inscreva, que você curta, que você comente esse vídeo e, se for bênção na sua vida, compartilhe com seus amigos. Me ajude com o objetivo de fazer desse canal um canal que ajude as pessoas a viver a vida plena que Deus tem para elas. Se você compartilhar com seus amigos, isso vai estar me ajudando a cumprir o propósito desse canal. Então me ajude a cumprir minha missão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo dá a primeira dica para nós. A primeira dica do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tinham mais esperança de escapar lá de lá com vida. Olha o sofrimento do apóstolo Paulo. Ele fala o seguinte: olha, irmãos, a gente sofreu tanto, era tão difícil, que eu achei que eu não ia sobreviver, que eu achei que morreria naquela região. Olha que angústia, angústia de morte, de não ter expectativa da própria vida. Você já passou por isso ou está passando por isso? Mas olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele toma uma decisão que eu digo que é uma decisão intencional. Não é uma decisão reativa, mas é uma decisão em que ele toma a iniciativa. Que ele diz o seguinte: irmãos, queremos que saibam o que aconteceu comigo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele nos ensina a compartilhar com amigos os problemas que enfrentamos. Sim, você tem amigo que você possa compartilhar? Você tem alguém que você possa contar as suas dificuldades, os seus problemas? Eu sei o quanto tem sido difícil encontrar amigos em nossos dias. Pessoas que você possa abrir o coração. Não é à toa, e eu falo isso como profissional de psicologia, que as pessoas têm procurado exatamente consultórios de psicólogos porque não têm encontrado pessoas que possam ouvir, primeiro, com atenção, com respeito e também sem julgamento. E aí o fato de você não encontrar isso faz com que você procure profissionais para isso. Eu não sou contra buscar psicólogo. Eu sou totalmente a favor, porque eu sou um psicólogo. E esse é o meu trabalho. E eu uso esse trabalho para tentar ajudar pessoas. Esse é o nosso foco como psicólogos. Fazer com que a pessoa tenha ali um bem-estar emocional, que ela possa ter saúde mental. Essa é a nossa expectativa. E aí a gente tem essa nossa profissão. Mas você às vezes não encontra um amigo. Mas a dica que o apóstolo Paulo dá, e ele faz isso de forma intencional, é: encontre alguém que você possa compartilhar a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades. Encontre alguém. Não leve a vida sozinho, sem ter alguém com quem compartilhar. A própria Bíblia diz: é melhor serem dois do que um. Não está falando numa questão de casamento, mas está falando no vínculo de amizade, de pessoas que estão caminhando com o outro, de pessoas que estão juntas, que não fazem as coisas sozinhas, mas estão no dia a dia, procurando caminhar junto e ajudando um ao outro. É o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas: carreguem os cargos uns dos outros, carreguem os fardos uns dos outros, carreguem as dificuldades uns aos outros, anime-se uns aos outros. Quantos
mandamentos recíprocos existem na Bíblia. Amizade. Procure alguém que você possa compartilhar. Procure alguém que você possa trilhar junto e principalmente abrir seu coração para momentos difíceis e de angústia, como o apóstolo Paulo fez. A segunda dica que o apóstolo Paulo nos dá nesse texto está no versículo 11, que ele diz assim: enquanto vocês nos ajudam, orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é: faça uma lista de pessoas que oram por você. Faça uma lista de intercessores. Intercessor é aquela pessoa que se coloca como mediador em oração, tá? Não é em salvação, é em oração. Em oração entre uma outra pessoa e Deus. É alguém que vai colocar, por exemplo, os seus motivos de oração diante de Deus. E quando a gente fala sobre ter um intercessor, alguém que ora, não é aquela pessoa que ora da seguinte forma: Senhor Deus, abençoe o pastor Carlos, que ele está com esse canal, te teologizei, em nome de Jesus, amém. Não, mas que ora é o seguinte: Senhor, você sabe o propósito que o teu servo, o pastor Carlos, fez e tem com esse canal, que com certeza veio do coração do Senhor, de edificar as pessoas pela Bíblia, pelo estudo, pelo conhecimento, pelas orientações da sua palavra, que o Senhor dê a ele sabedoria, que o Senhor dê a ele discernimento, que ele possa entender cada vez mais a sua palavra, que ele possa compartilhar de uma forma que as pessoas entendam, não a sua opinião, a opinião dele, mas aquilo que o Senhor deseja para a vida daquelas pessoas, que ele entenda o texto sagrado, não da forma como ele entende o mundo, mas que ele seja iluminado pelo Senhor, para que ele possa exatamente ter a compreensão exata do texto e assim ele compartilhe exatamente o que a sua palavra quer ensinar e não o que ele quer ensinar. Quando você ora assim, você está fazendo uma intercessão. Isso é intercessão. Isso é você encontrar uma pessoa que ore por você dessa forma. Não aquela pessoa que ore correndo e ore assim: Senhor, abençoe o pastor Carlos. Senhor, tu sabes. Tu sabes todas as coisas, tu sabe o que está precisando. Em nome de Jesus, amém. Não, o intercessor é aquele que compartilha pedidos específicos. E sendo assim, faça uma lista, mande uma mensagem, encontre um grupo de pessoas. Por exemplo, recentemente eu refiz a minha lista de intercessores. Entrei em contato com alguns amigos, pessoas que eu sei que são de oração, mandei uma mensagem para elas falando: olha, eu preciso de intercessores e gostaria que você orasse pela minha vida, não simplesmente de uma forma genérica, mas de forma específica. Pedidos que provavelmente eu devo compartilhar a cada 15 dias com você. E eu estou encontrando respostas dessas pessoas e daqui a alguns dias eu vou começar a mexer essa minha nova lista de transmissão, que são meus novos intercessores. Eu tinha até o ano passado um outro grupo de intercessores. Agora eu refiz essa lista, dando oportunidade para outros que possam orar pela minha vida. E assim você deve fazer. Faça uma lista, encontre pessoas que você sabe que é de oração, fale para elas, convide elas para ser o seu intercessor. Assim que elas responderem, você então comece a compartilhar com ela alguns pedidos de oração. Mas não deixe de ter essa lista. Isso vai fortalecer você. Como é importante a gente saber que existem pessoas orando por nós. É muito saudável espiritualmente isso. Então, conte com pessoas que estejam orando por você, para que no momento de angústia você tenha consolo, porque sabe, tem uma pessoa orando pela minha vida. Então, tenha um grupo de intercessão. Terceira dica que o apóstolo Paulo dá nesse texto, versículo 9, especificamente diz assim: nós nos sentimos como condenados à morte. Mas isso não aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Que texto maravilhoso que o apóstolo Paulo nos dá. Ele diz o seguinte: olha, momentos de angústia não é a nossa força, não é o que nós sabemos da vida, não é a nossa sabedoria, não são as nossas decisões, não é a nossa autoajuda, mas a ajuda do alto. Ou seja, confiar em Deus, que tem o poder de fazer todas as coisas. Nós precisamos exatamente confiar que Deus, ele tem poder para fazer todas as coisas. Tem poder para restaurar você, tem poder para dar ânimo, tem poder para trazer alegria,
tem poder para trazer satisfação, tem poder para te dar força para vencer esse momento. Esse é o nosso Deus. E você precisa confiar em Deus e não em você mesmo. Coloque sua vida nas mãos de Deus, entregue, confia nele, como diz o texto, e o mais ele fará. Descansa no Senhor, como diz o Salmo. Espera nele. Confia no Senhor. Confia, entregue sua vida nele. Olha o que o texto de Jó diz. Porque eu sei que o meu Redentor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Apóstolo, Jó, está dando um apostolado para Jó aqui. Jó sabia exatamente quem era Deus. No momento difícil que ele estava passando, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. As coisas estão bem difíceis para mim. Eu estou totalmente angustiado. Estou totalmente triste. Mas eu sei em quem é o meu Redentor. Eu sei quem é o meu defensor. E eu sei que ele virá ao meu socorro. Isso é confiança no Senhor. Confie no Senhor. Sabe outro texto também eu lembro que mostra a confiança no Senhor? É quando os amigos de Daniel estão ali na fornalha de fogo. Que eles viram para o rei o seguinte, ó rei, nós vamos para a fornalha de fogo, mas eu sei que se Deus quiser, ele vai nos tirar desse lugar e nós vamos sofrer nada. E você sabe exatamente qual foi o final. Confie no Senhor. Esquece de encontrar consolo na angústia. Encontre pessoas amigas que você possa compartilhar. Faça uma lista de intercessores. E, por último, e mais importante, confie no Senhor. E assim você vai encontrar o consolo da sua angústia. Deus abençoe sua vida. Se você está enfrentando um momento de angústia, saiba que o Senhor é por você. E Ele vai te ajudar. Confie nele. Fique com Deus.